Galera, vamos abrir a Bíblia no livro de Oséias, no capítulo 6. Oséias, capítulo 6. Na verdade, quem me conhece, né, pessoal que caminha comigo, sabe que eu gosto de dar mensagens positivas, de discorrer o texto. Mas hoje a gente vai partir desse texto e a gente vai passear por vários lugares das Escrituras, porque hoje eu vou falar sobre a revelação de Deus na história. E eu fui jogar no dicionário, no Google, o que é história, e dizia que história é a ciência que estuda as ações do homem ao longo do tempo. Então, o que seria história para Deus? História seria o lugar onde Deus se revela progressivamente ao homem, desde a criação à sua redenção. Então, a nossa introdução está no livro de Oséias, no capítulo 6 e no verso de 1 a 3. Eu vou ter que falar bem rápido, porque nem se eu tivesse 10 horas para falar, eu conseguiria falar sobre toda a história do Velho Testamento até o surgimento de Jesus. Mas eu quero passar apenas por alguns lugares, para que a gente possa chegar a uma compreensão. Amém? Todos encontraram o texto? Oséias 6, versículo 1 a 3. Glória a Deus. Amém. A palavra do Senhor diz assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Repitam comigo: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Amém. Gente, eu lembro que na minha conversão eu comecei a me apaixonar pela história da igreja quando eu li um livro sobre os heróis da fé. E eu comecei a me apaixonar pelo lance de história no livro do Heróis da Fé, porque eu vi o que grandes homens de Deus tinham feito na história. Mas a minha paixão maior foi quando eu comecei a desvendar as Escrituras, quando eu comecei a descobrir e prosseguir em conhecer a Deus nas Escrituras. Eu já não estava vendo só o que Deus fazia através de homens, mas eu estava vendo o que Deus em si mesmo fazia na história. E esse texto diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. E por que nós devemos prosseguir em conhecer a Deus? Porque todo o conhecimento que você tem do Senhor, não interessa se você é cristão há 1 ou há 10 anos, ele ainda não foi alcançado na plenitude. E eu tenho uma boa notícia para você. Eu tenho um evangelho para te falar. Essa revelação do Senhor nunca vai acabar, porque o Senhor é infinito. A revelação do Senhor, ela é progressiva no decorrer da história. E muitas vezes nós admiramos Adão e dizemos: Adão teve uma grande revelação porque ele teve uma comunhão com Deus. É uma verdade, mas a questão é: Adão conheceu a Deus como Criador. Nós temos uma revelação ainda mais além de Adão, porque enquanto Adão conhece somente como Criador, nós conhecemos Deus como Redentor. Então nós vamos pegar da criação até os dias em que Jesus vem para poder nos salvar e nos libertar. Na história é onde vemos Deus revelar a si mesmo progressivamente. A cada avivamento, algo a mais de Deus é revelado.
Porque muitas vezes o que acontece na história vem um grande período de trevas sobre o povo de Deus, mas após aquele período de trevas um avivamento chega, e quando o avivamento chega, a luz do conhecimento de Deus é espalhada. Então nós vamos falar sobre alguns avivamentos que aconteceram na história. E qual é o objetivo de Deus com o homem na história? Comunhão. Deus não quer seu trabalho, entre aspas. Deus não quer as suas obras, entre aspas, porque aquele que é nascido de novo vai fazer boas obras. O que Deus quer de verdade é sua comunhão, é estar com você, é conversar com você, é ser o seu amigo. Então, vamos começar. Linha da história do povo de Deus. Eu gosto de chamar povo de Deus de Israel de Deus, porque Paulo vai dizer no livro de Romanos que nem todos de Israel são de fato israelitas. E o próprio Velho Testamento vai nos dar expressões como incircuncisos de coração. Então não adiantava nada a pessoa ter uma circuncisão física se ela não tivesse a circuncisão do coração. Ou seja, nós somos selados não por algo na nossa carne, nós somos selados por algo que Deus colocou em nós. E esse selo, ele permaneceu no povo de Deus e permanece até os dias de hoje e vai permanecer, porque a Bíblia diz que aquele que ele chamou, ele predestinou, ele elegeu, ele salvou, ele justificou, ele santificou e ele glorificou. Por que Deus sempre fala no tempo presente? É porque aqueles que são salvos, aqueles que Deus chamou e aqueles que permanecerem na fé, esses vão ser glorificados. Criação de Deus e comunhão com o homem. Gênesis 1 e 2. Nós vemos no livro de Gênesis, no capítulo 1 e no capítulo 2, que Deus ele cria a terra e tudo que nela há. E depois Deus cria um homem e ele começa a se relacionar com o homem. Isso está no capítulo 1 e no capítulo 2. Porém, a humanidade tem um grande problema. Qual é o grande problema da humanidade? O pecado. Então, Adão e Eva, eles caem em Gênesis 3. Então já se passou a primeira dispensação. A primeira dispensação é criação. Deus cria e o homem está debaixo da inocência. O homem era justificado pela sua inocência, mas o homem foi soberbo, quis ser igual a Deus. Então ele cai e toma conhecimento do mal. E quando o homem ele toma o conhecimento do mal, o seu coração se enche de rancor, de ira, de discórdia. Então existe a queda e as consequências do pecado, mas eu tenho uma boa notícia para você: Deus nunca desiste de se relacionar com o seu povo. Porque quando Deus pede uma oferta para Caim e Abel, o que Deus está dizendo é: vocês pecaram, vocês falharam, mas eu estou dando a oportunidade para vocês restaurarem a comunhão comigo. Por que Deus aceitou a oferta de Abel e não a de Caim? Porque o coração de Abel foi entregue na oferta. Já o de Caim já era mau. As suas obras falaram por si mesmo. Ele assassinou o seu irmão. No livro de Hebreus vai dizer que Caim já era do maligno. As suas obras vão revelar quem você é. O momento que Deus chamar o seu povo, os frutos vão revelar quem é quem. Ah, mas fulano era pastor, tinha cargo de pastor, caiu em pecado. O que aconteceu? Só revelou quem ele era. Só revelou quem ele era. Então o pecado tem consequências. Deus vai dizer no livro de Gênesis, no capítulo 6, que viu Deus e se arrependeu de ter feito o homem, porque o seu coração era continuamente mal. Sabe o que significa continuamente mal? O homem insiste em fazer errado. Era como se Deus estivesse dizendo: eu investi em vocês, mas vocês não me deram retorno nenhum. Vocês não me seguiram, vocês quebraram os meus mandamentos, vocês desobedeceram as minhas regras, vocês quebraram as minhas leis. E vocês não fizeram isso somente uma vez, vocês fazem isso continuamente. Vocês não têm força para me seguir. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar algo de novo. Então Deus ele procura um homem. Por que eu digo isso? Porque o livro de Isaías vai dizer: para esse homem olharei, para aquele que treme diante da minha palavra. Aquele que treme diante da minha palavra. Então Deus chama Noé. E a partir de Noé, ele faz uma coisa que eu gosto de chamar de primeira aliança.
Então ele chama Noé. Noé anuncia o evangelho. As pessoas que têm o coração endurecido não creem no evangelho de Noé, de que Deus enviaria uma chuva, mas que ele estava chamando alguns para poder recomeçar tudo de novo. As pessoas não creem em Noé, mas Deus recomeça com aqueles que tremeram diante da sua palavra. Porém, o problema do pecado não tinha sido resolvido. Noé fica bêbado, um dos seus filhos vê a sua nudez, e esse filho que viu a sua nudez é amaldiçoado por seu pai. Então nós começamos de novo com uma história de pecado. Nós começamos de novo com o pecado sendo espalhado em toda a terra. Mas depois de algum tempo, Deus cria uma aliança incontestável, uma aliança infalível, baseada em nossas obras? Não, baseado na palavra de Deus. Porque qual é a aliança? Deus chama um homem chamado Abraão, e o objetivo de Deus sempre foi restaurar a comunhão com o homem. Então por que Deus chama Abraão? Em Abraão Deus encontrou um homem de boas obras? Não, Abraão vivia no meio de um povo pagão. Em Abraão Deus encontrou um homem perfeito? Não, Abraão tinha pecado como todos nós. O que Deus encontrou em Abraão? Um amigo, alguém para andar com ele, alguém que quando errasse se arrependesse, alguém para andar em comunhão com o seu Criador. E Deus se agrada de Abraão, e Deus faz uma promessa a Abraão: Abraão, de ti todas as nações da terra serão abençoadas. E quando fala de ti, ele fala no singular, ou seja, os judeus creem que estava falando da nação de Israel. Não, a nação de Israel ela apenas preparou o que viria. Um fruto da descendência de Abraão resolveria todos os nossos problemas, e a história revelaria quem seria esse. O Êxodo e a lei, nós sabemos que Abraão foi pai de Isaac, Isaac pai de Jacó, Jacó teve 12 filhos, houve uma grande fome, José foi levado para o Egito, vendido como escravo. Então os filhos de Jacó e Jacó eles vão para o Egito, e eles permanecem lá por um período de tempo de 400 anos, cerca de 400 anos. Então Deus simbolicamente estava indo realizar de forma tipológica a salvação que ele realizara no homem, porque o homem no Egito, o homem escravizado simboliza o quê? A escravidão do pecado. Você não pode se libertar, mas fica tranquilo, Deus sempre levanta um libertador. Deus sempre levanta um libertador. Então Deus, de forma tipológica, levanta Moisés, que durante o período do Êxodo sai com o povo de Israel para o deserto, a caminho da terra prometida. O Egito, simbologia do pecado. Moisés, simbologia de um libertador. Terra prometida, o nosso futuro, o lugar onde nós estamos caminhando, a nossa nova Canaã. Então, nesse período do deserto, Deus dá uma coisa ao homem, porque até então o homem ele tinha que distinguir em si mesmo, entre aspas, o que era certo e o que era errado, porque não havia nenhum escrito sobre o que era certo e o que era errado. Como nós temos acesso à história pelos escritos, como nós cremos na história pelos escritos, então Deus, ele escreveria o que ele ama e o que ele odeia, e daria isso ao homem. Então você pensa comigo, se Deus vai dar um manual para o homem de como viver, agora o homem vai conseguir acertar, porque quando o homem lê o que agrada a Deus, ele vai fazer aquilo. Errado. Quer saber o que a lei fez com você? Ela só revelou quão imundo você é, ela não te salvou. O que te justifica é somente a sua fé. Então, Deus dá a lei ao homem, e a lei revela como o homem deve viver, mas o homem não consegue viver de acordo com a lei, então nós ainda precisamos de um Salvador. A quebra da lei na terra prometida, os homens, mesmo recebendo leis
que vinham da parte de Deus através de Moisés, esses homens eles desobedeceram, eles quebraram essas leis. E uma das partes mais interessantes é que quando o povo israelita está se prostituindo no deserto, com mulheres pagãs, um homem levantado por Deus, chamado Finéias, ele pega uma lança e com um ódio santo, ele atravessa um israelita que estava se prostituindo com uma mulher. O que isso significa? Enquanto todas as pessoas se levantarem com seus altares idólatras, com as suas idolatrias, com as suas prostituições, nós, como igreja, como povo separado, devemos nos levantar com uma lança do Senhor, que é a sua palavra, para poder dizer: eu não concordo, eu me posiciono, eu não me entrego à minha geração, eu não me entrego ao que o mundo está dizendo, eu não vou me entregar a séries que contém coisas que não agradam a Deus, eu não vou concordar com isso, eu vou me posicionar como Finéias, e eu vou odiar o que o Senhor odeia. Nós vivemos em um tempo onde só se fala do amor, mas não se fala do ódio. Deus ama, mas Deus também se ira. Salmo 7:11 vai dizer que Deus está irritado com o perverso todos os dias. Nós devemos crer nos atributos de Deus em toda a sua complexidade, de forma completa. Nós devemos entender que Deus odeia o pecado, que Ele não aceita o pecado. Por isso Ele entregou o seu Filho. Ele odeia o pecado. Então você não deve viver namorando o pecado, de forma que você se encontra com ele todas as semanas, onde você tem um encontro marcado com ele naquela série que te leva a pecar. Não, nós devemos assassinar aquilo que nos leva ao pecado. Nós devemos nos levantar como Finéias. A quebra da lei na terra prometida, porque depois que o povo entra para a terra prometida, então vocês olham e pensam: agora esse povo permanece de pé, eles têm um lugar. Mas não, o povo volta a pecar, o povo levanta altares idólatras, o povo serve a outros deuses, eles são contaminados pela doutrina das outras nações. Eles são infectados com o pecado das pessoas à sua volta, e o povo torna a pecar. Mas de forma tipológica, Deus levanta juízes, Deus levanta Sansão, Deus levanta Sangar, Deus levanta Débora, e de tempos em tempos um juiz se levantava, e quando esse juiz se levantava, ele libertava o povo por um período de tempo. O porquê isso acontecia? A obra dos juízes, ou melhor, a obra de Deus através desses juízes que ele levantavam, eram para simbolizar uma libertação maior que viria, porque a revelação ela está vindo na história. Em todas as coisas nós podemos encontrar essa revelação. E o que acontece? Deus começa a levantar juízes, mas o povo sempre volta a pecar. E aí chega um momento que o povo importuna Samuel lhe pedindo um rei. Então Deus primeiramente levanta um rei como o povo queria, alto, forte, Saul. Porém Saul não era o rei que Deus queria para o seu povo, porque Deus mesmo governava sobre o povo. Eu não quero passar muito tempo falando sobre Saul, até porque não temos tanto tempo, mas eu quero falar sobre o coração de Davi. Deus já recomeçou de várias maneiras, e agora Deus tem um novo começo. Tudo bem, Israel, vocês me pediram um rei, eu vou dar para vocês um rei, só que dessa vez, conforme eu quero, eu vou levantar alguém conforme o meu coração. E sabe o que acontece quando Deus levanta alguém conforme o seu coração? Essa pessoa tem paz, prosperidade, abundância em toda a sua vida? Não, ela é perseguida, ela sofre tentativa de assassinato, ela recebe a oportunidade de matar, mas prefere não matar, ela recebe a oportunidade de se vingar, mas ela escolhe não se vingar, porque Davi, ele queria caminhar em santidade com Deus. Sabe o que Deus encontrou em Davi? Um amigo. E em Davi, Deus podia restaurar a comunhão, porque Davi ele não se importava com nada mais, nada menos do que a presença de Deus. Então Davi ele começa a buscar a presença de Deus. Ele já conhecia a Deus. Deus já deu a força para ele matar um leão, para ele matar um urso. Então Deus vê aquele homem pastoreando ovelhas e diz: esse vai ser o pastor do meu povo.
porque Ele faz com todo o seu coração. Então eu vou levantar Davi como um líder sobre esse povo. E sabe o que acontece quando Davi, ele começa a reinar sobre o povo de Israel? A primeira coisa que ele pensa, será que é fazer grandes construções? Será que a primeira coisa que ele pensa é se o país está próximo? Não. O que Davi pensa? Olha, nos dias de Saul, a gente não deu atenção para a arca do Senhor. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar a presença e trazer ela para o lugar dela. Então Davi vai em busca da arca do Senhor. Ele vai em busca da arca da aliança, porque ela simbolizava a presença. E Davi, ele dava importância à presença. Era a coisa mais importante para ele. O coração de Davi nos ensina tantas coisas. E sabe o que eu vejo também em Davi? Quando ele vai buscar a arca da primeira vez, ele não cumpre o que a lei estava ordenando, porque ela dizia que somente os coatistas da tribo de Levi, eles que podiam carregar a arca da aliança. Então o que acontece? Quando eles vêm trazendo a arca, um homem chamado Uzá, ele encosta na arca. Quando ele encosta na arca, ele morre, porque ele não fez com a santidade devida. Sabe o que eu vejo nisso? Existem muitas pessoas querendo tocar em coisas santas, não vivendo em santidade. Qual é o fim deles? A morte. Eu canto na igreja, eu prego na igreja, eu faço isso na igreja, eu faço aquilo na igreja, tenho uma vida em santidade? Não, seu futuro é a morte. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A história vai te revelar um Redentor qualificado o suficiente para poder resolver todos os seus problemas. Então Uzá, ele toca na arca e morre. Então Davi, ele retrocede por um tempo. E eu acho que Davi, ele ficou do lugar onde ele morava pensando, como eu vou fazer para trazer a arca? A Bíblia não diz isso, mas eu acho que Davi entrou, falou assim: sacerdote, me traga um livro da lei aqui, lê o livro da lei para mim. Então para buscar a arca do Senhor, eu preciso fazer isso, isso e isso. Ok, vamos buscar a arca do Senhor. Então ele vai, dessa vez cumprindo as ordenanças da lei. Então a arca do Senhor, ela vem sendo trazida, e a cada 6 passos que os sacerdotes davam, um animal era sacrificado. O que isso significa? Quer viver em santidade? Quer trazer a presença? Sacrifica um pouco mais. João, eu quero viver em santidade, eu quero viver em comunhão com Deus, mas não sacrifica aquela série que te leva a pecar. João Gabriel, eu quero viver em santidade, eu quero viver com Deus, mas não deixa de passar 3 horas por dia jogando um jogo que não te dá nada. João Gabriel, eu quero ter uma revelação, eu quero viver em santidade, mas não quer se doar horas às escrituras, porque as pessoas olham e dizem: não, João, é porque você tem facilidade, para você pegar a Bíblia e falar sobre ela é muito fácil. Isso está à disposição de todos nós. Eu era apenas um projeto de malandro que andava na praça com um boné para trás, vivendo uma vida louca. E quando eu converti, a coisa mais importante para mim era a minha Bíblia e meu tempo com o Senhor. Eu simplesmente subia no monte e passava horas com as escrituras, sem comer, das 6 da manhã às 6 da tarde, porque eu dizia: Deus, eu não tenho ninguém para me ensinar a Bíblia, mas será que o Senhor pode me ensinar? Deus, eu não tenho nada, eu não tenho um carro, eu não tenho uma moto, eu não tenho ensino médio, eu não tenho nada, mas eu tenho o Senhor. Então será que o Senhor pode me dar um pouquinho mais do Senhor? Será que o Senhor pode me mostrar o Senhor nas páginas desse livro? Será que o Senhor pode se mostrar um pouquinho a mais para mim? Será que o Senhor pode ser o meu amigo? João, você tem facilidade. Não, eu não tenho facilidade. Eu tenho ousadia. Eu me entreguei com tudo que eu tinha, e essa foi a minha maior força, porque o Espírito Santo, ele foi abrindo o meu entendimento, e eu fui me apaixonando a cada revelação. Quer uma boa notícia? Isso está à disposição de todos. Todo mundo aqui tem uma Bíblia em casa. Quantas pessoas sangraram para a sua Bíblia estar na sua mão hoje?
Ela tem até uma capa bonitinha muitas vezes, às vezes uma figura de um leão, mas ela não é de enfeite. Ela é a revelação de Deus para você. Aleluia. Dê valor a ela. Porém, o homem ainda tinha um problema. Qual era o problema do homem? O pecado. Davi agiu de forma corretíssima, mas pecou. E no seu pecado existem consequências. Então seu filho Salomão, que começa a reinar no seu lugar, comete um pecado abominável a Deus. Todo mundo pensou, não, a idolatria acabou, porque quer saber de uma? Nem Saul cometeu tal idolatria. Ele foi consultar uma médium, mas ele não levantou altares idólatras. Mas o que Salomão faz? Por causa das mulheres que ele arrumou de outras nações, ele começou a ser induzido em sua velhice a construir altares idólatras e fazer coisas que Deus odiava. Talvez as pessoas que você tem convivido tenham te levado a cometer idolatrias e você ainda não sabe disso. Talvez você tenha sido induzido a fazer coisas que Deus odeia. E sabe qual é o problema disso? Você perde a comunhão. Porque Deus, Ele estava descendo com a sua glória no templo. Ele apareceu a Salomão 2 vezes. Mas Salomão deixou de lado o que Deus estava querendo revelar para ele e foi buscar o que os olhos podem ver. Quer uma coisa? Vocês querem saber de uma coisa? O Evangelho não é uma mensagem sobre algo que você vai ver com seu olho todo dia, com seu olho físico. Quer saber de uma? Vai ter dias que você vai precisar ter muita fé para você aguentar ser cristão. E fé em algo que você não vê. É normal quando você é novo convertido dizer: Jesus, se o Senhor quer que eu faça isso mesmo, aparece um anjo aqui na minha frente agora. Super normal, quem nunca? Mas quer saber de uma? Quer saber por que Deus não fazia um anjo aparecer na sua frente? Porque Ele queria que você tivesse fé em algo que é invisível. Então Salomão comete esse grande pecado de construir altares idólatras, e o pecado ele começa a ir pela nação de forma grandiosa dessa vez, porque agora os jovens estavam se entregando ao pecado. A Bíblia fala que quando um justo governa, o povo vai bem, mas se um ímpio governa, o povo vai mal. Eles não tinham uma referência de líder para buscar a Deus. E para piorar a situação, o cabeçudo do Roboão, que foi filho do Salomão, começou a reinar depois de seu pai, desprezou o conselho dos mais velhos, ouviu o conselho dos mais novos, e ele perdeu 10 tribos, que foi dividido entre reino do sul e reino do norte. E quem se levantou para poder reinar sobre Israel? Um homem chamado Jeroboão. Porém Jeroboão tinha um coração mau. E aí o que aconteceu? Estava chegando próximo ao dia onde Israel deveria ir celebrar em Jerusalém. Então Jeroboão, com seu coração maligno e o seu coração só pensando nas coisas terrenas, pensa: se o povo vai subir para adorar em Jerusalém, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um bezerro de ouro, e aí o povo não vai servir e voltar para a dinastia de Davi, eles vão ficar aqui. Então ele começa a levantar outros altares idólatras. O tempo da monarquia foi um período muito difícil para a nação de Israel, porque Israel, ela permaneceu em pecado. Por mais que Deus avivasse e revelasse de avivamento em avivamento, de revelação em revelação, o povo sempre voltava para o pecado. Então nós pegamos a Bíblia, nós lemos a Bíblia, nós lemos 1 e 2 Reis e dizemos: cara, como Israel pôde fazer isso? Como Israel pôde quebrar os mandamentos do Senhor? Como Israel pôde desobedecer de tal forma a Deus? Quer uma notícia para você? Israel é você. Israel somos nós, que quebramos, cuspimos na aliança de Deus, desprezamos, não damos importância devida, pecamos, mas a revelação e a misericórdia, ela vem sendo revelada, porque esse problema vai ser resolvido, e a história vai nos mostrar isso.
os avivamentos no período monárquico de Israel. Eu não tenho tempo para poder falar de todos eles, mas eu vou falar sobre o que mais me chamou a atenção. Houve um homem que se chamava Josias. Ele começou a reinar sobre Israel quando ele tinha 8 anos de idade. E quer saber o que a Bíblia fala sobre ele? Vê se isso não é um baita avivamento. Josias andou nos caminhos do Senhor mais do que qualquer um que veio antes e mais do que qualquer um que virá depois. Quando fala mais do que qualquer um que veio antes, estava incluindo Davi. Ou seja, o cara foi mais de exposição do que Davi. E quer saber o que como que ele agiu com os mandamentos de Deus? A Bíblia diz: Josias andou nos caminhos do Senhor, sem se desviar para a direita nem para a esquerda. Ele andou nos caminhos do Senhor. Então Josias começa a reinar quando ele tinha 8 anos de idade. E no 18º ano do seu reinado, ele encontra o livro da lei. Quando é tirado de nós as escrituras, como aconteceu no período da Reforma Protestante, na Idade Média, antes da Reforma Protestante, quando é tirado do povo as escrituras, o povo vive em grandes trevas. Quando é tirado do povo as escrituras, o povo é tomado de uma densa escuridão. Mas o que acontece quando as escrituras chegam com a palavra de Deus? Avivamento. Então Josias, ele pega o livro da lei no 18º ano do seu reinado e fala assim: chama o sacerdote, fala para o sacerdote ler o que está escrito nesse livro para mim, porque eu preciso saber qual é a vontade de Deus. Então quando eles leem o livro da lei para Josias, Josias não desprezou a revelação que estava à sua disposição. Ele rasgou as suas vestes, ele rasgou o seu coração e ele disse: Deus, nós pecamos contra ti, perdoa-nos. Ele se humilhou. Ele disse o que está escrito em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Então Josias, ele se humilha, mas o arrependimento e fé foi o que Josias teve. Primeiro Josias é avivado, depois Josias começa um avivamento em toda a nação. Porque quer saber qual foi o procedimento de Josias? Ele ficou tão apaixonado, ele ficou tão vidrado pela obra de Deus, que ele não se conteve em ter a lei só para ele. Ele mandou ler a lei para todo o povo. Ele começou a destruir os altares idólatras, ele começou a derrubar as imagens e esculturas de outros deuses, ele começou a tirar os prostitutos culturais de Israel, ele começou a remover todas as pessoas que se levantavam pela iniquidade. Quer saber o que ele fez com os sacerdotes de outros deuses que habitavam em Judá naqueles dias? Ele os matou. Ele ordenou que os matassem. Ele não aceitava que as pessoas servissem a outros deuses no reinado dele, porque ele se levantou e disse: Ei, eu e minha casa serviremos ao Senhor. No período do meu reinado, eu vou servir ao Senhor. Esse foi o avivamento do menino Josias. Josias se levantou, ele leu as escrituras e ele obedeceu elas. As escrituras devem nos encorajar a viver em santidade, não nos desencorajar. Um personagem que é um dos meus preferidos da Bíblia é Jeremias. E Jeremias anuncia algo que também iria acontecer na história, que é a queda do reinado de Judá. Para quem não sabe, Israel foi levado primeiro que Judá pelos assírios. Porém, a profecia era que o povo de Judá ficaria em um cativeiro de 70 anos, debaixo do reinado da Babilônia. Então Jeremias, ele começa a anunciar. Mas enquanto Jeremias anunciava a queda, ele também anunciava a restauração. E em espírito, Jeremias anuncia a nova aliança. Porque Jeremias, ele olhava para o povo e fala assim: cara, tá bom, Israel já tem uma história gigante, já se passaram mais de 1000 anos desde Abraão, e o povo, ele insiste em descumprir a lei. Mas Deus revela algo para Jeremias antecipadamente. Deus olha para Jeremias e Deus fala para Jeremias, e Jeremias profetiza isso: eu porei a minha lei no íntimo desse povo, eu porei obediência no coração desse povo. E Jeremias
também vai profetizar: eu colocarei o meu temor no coração desse povo, para que eles não se afastem de mim. Ou seja, a aliança antiga ela era fraca, porque o homem sempre se desviava e ia para o caminho do mal. E Deus sabia da necessidade, então Deus olhava e Deus olhou e disse: tá bom, já que esse povo não consegue me servir, não consegue me seguir, eu vou fazer uma obra, eu vou fazer uma aliança, de tal forma que o coração deles vai ser todo meu. Ezequiel também profetizou sobre isso: eu vou tirar deles esse coração de pedra, eu vou colocar neles um coração de carne. Se não fosse a obra da nova aliança, nenhum de nós estaríamos aqui. Então Jeremias anuncia essa nova aliança. Então Judá vai para o exílio. Então no livro de Esdras a gente vai ver que Ciro ordena a reconstrução do templo. E depois da reconstrução do templo também é reconstruído os muros de Jerusalém, porque aquele período de exílio, né, ele estava se acabando após os 70 anos, de acordo com a profecia de Jeremias. Então o templo é reconstruído, e o Israel estava vivendo um tempo onde eles tinham voz profética. Deus sempre levantava profetas, só que estava acontecendo alguma coisa, porque Deus falou que ia deixar de ter voz profética no povo. Ele ia deixar de colocar profetas. E Malaquias é um dos últimos. E Malaquias, ele profetiza sobre a vinda da maior revelação que a história poderia nos dar. E o que acontece? Durante esse período de 400 anos, onde Deus disse que não levantaria voz profética, Deus não deixou de agir na história. Na verdade, a gente tem o livro dos Macabeus, que não tem na nossa Bíblia evangélica protestante, mas tem na Bíblia católica. Mas Deus realizou obras. Por exemplo, o templo ele foi contaminado no período dos Macabeus, que foi durante o período intertestamentário. E um homem chamado Antíoco, que ele era uma espécie de anticristo, né? Ele realizou uma coisa muito abominável. Ele sacrificou um porco no templo do Senhor. E esse homem, sacrificando esse porco no templo do Senhor, ele simboliza o anticristo que há de vir. Então, Deus realizou uma obra, porque Deus levantou os macabeus e eles conseguiram purificar aquele templo, né? Tirar aquelas idolatrias. Então, Deus não deixou de agir na história, mas Deus falou que não ia levantar profeta durante um tempo. E isso foi verdade, Deus não levantou profeta. Mas Malaquias profetizou, em Malaquias 3:1 vai dizer: eis que eu enviarei adiante de vós um que preparará o caminho, e após ele o mensageiro do conserto. O que eu falei aqui desde o começo? Que Deus quer com o homem comunhão. Mas o homem não conseguia viver em comunhão, porque o pecado sempre impedia. O pecado sempre levava o homem a fracassar. Então Malaquias profetiza: Deus vai enviar o anjo do conserto. A palavra anjo significa mensageiro. Deus vai enviar o anjo do conserto, alguém que vai restaurar a aliança. A história vai nos revelar alguém que vai restaurar a aliança. Então, antes de revelar este, veio o que prepararia o caminho. Então surge João Batista pregando o arrependimento e batizando as pessoas com água. Mas João Batista mesmo apontava e dizia: vai vir um depois de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Esse é o que vocês estão esperando, é esse que é o Messias. Eu já te disse, eu não sou o Messias, eu só estou esperando ele aparecer, e eu estou muito ansioso para ele aparecer. Então, em um certo dia, João vê Jesus de longe, e o Espírito já testifica no coração de João. Então João, mesmo de longe, olha para Jesus com os olhos fixos e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A obra do Cordeiro iria se iniciar, e o surgimento de Cristo foi dessa forma, porque um menino nasceu, um filho se nos deu, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele é a estrela da manhã. Sabe, o pecado do povo que não tinha solução
A gente precisava de um Salvador qualificado o suficiente para tirar. Aí você olha e pensa: João, não é só Deus estalar os dedos e o pecado do homem poderia ser purificado? Eu quero dizer uma coisa para vocês: Deus não nega a si mesmo. O atributo de Deus de justiça diz: todo que pecar deve morrer. Todo que pecar deve morrer. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer em Romanos 6:23: o salário do pecado é a morte. Mas também vai dizer: o dom gratuito de Deus é a vida eterna, dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que isso significa? A morte que era para toda a humanidade por causa do seu pecado foi retirada pelo sacrifício de Cristo. E a morte não só foi retirada de nós, ela foi retirada de nós e ainda foi nos dado o Espírito Santo. A obra de Cristo foi essa. E sabe de uma coisa? Eu não li para vocês revelações que não eram de Cristo até chegar a revelação de Cristo. Eu li para vocês anúncios da revelação de Cristo, porque desde o começo, quando o homem cai, Deus fala: mulher, de ti eu vou levantar um inimigo da serpente. Quando Deus chama Abraão e diz: Abraão, de ti eu farei uma grande nação, através de ti, através da sua semente, todas as nações da terra serão abençoadas. Ele estava anunciando o evangelho a Abraão, ele estava anunciando uma revelação vindoura, ele estava anunciando que o Deus se faria carne, que o verbo se encarnaria e habitaria entre nós. Ele estava anunciando a obra de Jesus Cristo. Quando nós vemos os juízes se levantarem, quando nós vemos Sansão matar 1000 homens com uma queixada de jumento, quando nós vemos Sangar matar 600 homens, nós estamos vendo pessoas com o Espírito de Cristo, defendendo o seu povo, libertando o seu povo. Quando nós vemos Moisés conduzindo aquele povo, nós estamos vendo a tipologia de um libertador. Quando nós vemos essas revelações na história, nós vamos vendo o anúncio de Cristo. Quer outro anúncio de Cristo? Jonas. O que acontece com Jonas? Dormia. Enquanto o mar em tempestade, todos iriam morrer. Eles jogam sorte entre si. Quem é o culpado? Jonas. Como acalmar a ira de Deus? Me joga no mar porque foi eu que pequei. Alguém deve morrer no lugar do culpado. Então Jonas é lançado no mar. E a ira de Deus é aplacada e aquela tempestade deixa de existir. Mas Jesus, quando se levanta do barco, ele apenas diz: aquietem-se. Somente a voz dele já fazia todos se submeterem, até mesmo a criação. Mas existia pecadores naquele barco, não existia? Existiam. Os discípulos eram pecadores. Quem aplacou a ira para os discípulos? O sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo. A obra de Cristo é esta. Ele é o mensageiro do conserto. Ele consertou a nossa situação diante de Deus. O nosso futuro era simplesmente morrer por causa do pecado, mas Ele consertou. Ele é o mensageiro do conserto. Ele consertou. Ele nos reconciliou. E a história nos revela tudo isso. Engula as páginas das Escrituras, mergulhe na Bíblia, receba revelações de quem Deus é, busque. O meu objetivo aqui não é envergonhar você. O que eu quero dizer é: cara, essa revelação está à sua disposição, busque ela. Eu vim aqui para encorajar vocês a buscarem mais conhecimento sobre quem Deus é. E Deus se revela na sua palavra, e a sua palavra está na história. O Deus encarnado realizou uma obra para nos restaurar a comunhão. Por que Cristo morreu? Para nos livrar da morte e nos dar a vida eterna. Mas Deus podia nos dar a vida eterna em pecado, entre aspas. E se o homem vivesse eternamente pecando? Seria a maior lástima, porque nós nunca conseguiríamos desfrutar da plenitude da comunhão com Deus. Então, além de nos salvar, tirar de nós a morte, tirar de nós o pecado, Ele restaura a nossa comunhão para a gente ser amigo dele. Essa é a obra de Cristo. É o mensageiro do conserto, o conserto da nossa comunhão. Vivamos em santidade, vivamos para a glória de Deus. Vinde, voltemos ao Senhor. Ele nos despedaçou, mas também nos sarará. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Eu não consegui falar nem de 1/10 do que aconteceu na história, mas você tem uma Bíblia em casa, você pode descobrir isso.
Basta você buscar. Eu não quero que vocês saibam só verdades sobre Deus, só informações sobre Deus. Eu quero que vocês tenham revelações sobre quem Deus é. Revelações sobre quem Deus é. E eu queria terminar dizendo, em Abacuque, no capítulo 3, no versículo 1 e 2, a Bíblia vai nos dizer da seguinte forma, nos versículos, só o versículo 2: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica na tua ira. Lembra da misericórdia. Quando existe um tempo de escuridão, nós necessitamos de um avivamento. O que é avivamento? É o derramar de uma revelação, é o derramar do conhecimento de Deus sobre toda a terra. E eu queria encerrar isso com todos nós orando e dizendo: Senhor, aviva a tua obra, derrama mais revelação sobre os teus filhos, derrama mais revelação sobre os teus filhos, derrama mais revelação sobre a gente, Pai. Derrama um conhecimento sobre a sua verdade, derrama sobre nossos jovens, Pai. Derrama, Senhor, sobre os nossos adolescentes. Derrama sobre as nossas crianças. Derrama, Senhor, sobre o nosso povo o conhecimento de quem o Senhor é. Sobre os pequenos, sobre os grandes, sobre os idosos, sobre os mais jovens. Derrama sobre todos nós, Pai, a revelação de quem o Senhor é. Vamos orar nesse momento. Derrama, Senhor, aviva a tua obra, aviva a tua obra, aviva a tua obra, Pai. Eu oro a Ti, Pai amado, aviva a tua obra, aviva a tua obra. Eu tenho ouvido, Senhor, as suas declarações no decorrer dos anos, no decurso dos anos, faze-a conhecida. Senhor, eu tenho ouvido o que o Senhor fez, mas faz em nosso meio. Deus, eu tenho ouvido as coisas que o Senhor fez na história, mas faz em nossos dias. Deus, eu tenho ouvido o que o Senhor fez nas pessoas, então faz em nossas crianças, faz em nossos adolescentes, faz em nosso meio, Senhor. Faz em nosso meio, faz em nosso meio, faz em nosso meio.